Bom dia, meninas. Então, estamos aqui mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede, certo? Então, nós vamos estar agora orando, entregando a nossa vida ao Senhor, pedindo a Ele que Ele esteja ministrando, não é? Sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então, vamos orar? Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, pela rica oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos estar unidas, meu Deus. Mesmo estando distantes, meu Pai, uma das outras, nós podemos estar unidas pela fé, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por esse canal, por essa ferramenta que é a internet, que tem nos aproximado, não tem permitido que a nossa classe venha se distanciar, mas nós continuamos, meu Pai, unidas, buscando aprender um pouco mais de Ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, que possamos interiorizar tudo aquilo que nos for passado, meu Pai, em nome de Jesus. E aquilo que a professora não conseguir passar, que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, ministrar ao coração de cada uma, em nome de Jesus. Assim entregamos esse tempo em Tuas santas mãos, certa, meu Senhor da glória, que todas aquelas que estiverem participando dessa transmissão, desta aula, Senhor, o Senhor estará abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridas, antes da gente começar, eu quero só te lembrar que você precisa passar na igreja para pegar a sua igreja. Estamos na penúltima lição. Semana que vem será a última lição, certo? Aí, então, na outra semana já começamos com a nova revista. Então, arrume aí um tempinho, um jeitinho. Se você não pode ir, peça alguém que possa ir à rua para você, para acompanhar a sua revista. Não se esqueça de levar uma oferta, não é? Para ajudar na aquisição dessas revistas, ok? Então, vamos lá. A nossa aula hoje é a aula de número 22, a 22ª, que tem como tema Igreja Unida Não Uniforme. Vamos fazer a leitura, então, da introdução e aí a gente começa a fazer os comentários. A perfeita comunhão está entre os desafios de ser corpo de Cristo, vivendo a realidade do Evangelho como povo de Deus. Por conta disso, muito se fala sobre unidade, compromisso e relacionamentos sólidos, almejando o bom desempenho desse organismo vivo que é a igreja. Como temos vivido comunitariamente a nossa espiritualidade? Como estão os relacionamentos dentro e fora da comunidade de fé? Falar sobre unidade é também falar sobre as diferenças e como elas podem contribuir para a dinâmica de sermos uma igreja conforme a vontade do Senhor. Então, queridas, eu já quero ressaltar isso aqui que eu achei bastante interessante, que é a última fala da introdução. Falar sobre unidade é também falar sobre diferenças. Olha que coisa boa, não é? Como elas podem contribuir para a dinâmica de sermos uma igreja conforme a vontade de Deus. Veja bem, queridas, a igreja, ela é um organismo vivo, como já dissemos, mas ela é constituída de pessoas com diferentes características, com diferentes caráteres, com diferentes dons, certo? Agora, tudo isso precisa ser junto para formar o corpo de Cristo, certo? Que é a igreja, que vai promover aqui nessa terra, nesse tempo presente, vai promover a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor àqueles que estão cativos lá no mundo, certo? Estão aprisionados e nem se dão conta disso. Então, é a partir de mim e de você que levaremos essa palavra que liberta, essa palavra que cura, não é essa palavra que transforma para a vida dessas pessoas que estão cativos, assim como nós recebemos também um dia, não é? Uma palavra, um convite
que nos fez hoje uma nova criatura, não é a partir de uma palavra, a partir de um convite, a partir de um louvor que nós ouvimos, de um testemunho, não importa, foi uma palavra, certo? E uma palavra do Deus vivo que nos fez nos fez achegarmos à presença do Pai, ok? Então, partindo aí do que nós lemos na introdução, eu quero dizer para você, queridas, que Deus quer que a comunidade de fé seja uma comunidade que partilha o caráter trino, ou seja, que partilha o caráter de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A igreja segue a Jesus à medida que ela permanece o quê? Na palavra. A igreja que permanece na palavra é a igreja que permanece unida em Cristo, certo? A palavra precisa ser vivida. Ah, meu Deus, queridas e não tem queridos, tem hora que eu confundo. Não sei se estou no culto, se estou dando aula. Oh, Jesus, tem misericórdia. Então, a palavra precisa ser vivida. Ela é o nosso manual de vida. A nossa conduta precisa estar pautada nessa palavra, queridos. A palavra nos liga a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. É só na palavra, queridos. Então, nós devemos nos alegrar, sabe? Porque essa palavra, ela vai nos possibilitar, ela vai nos ensinar a ter comunhão com a Trindade, certo? E ela vai também nos ligar, nos fazer ter comunhão com o nosso irmão, com a nossa irmã. Olha, tudo é pela palavra. Então a palavra é o nosso manual de vida, ok? Bom, partindo para o fundamento bíblico, vamos fazer um comentário. Diz assim, eu separei algumas coisas para nós. O capítulo 17 é uma oração feita por Jesus, ok? Que fundamenta essa lição. Então, essa lição está pautada nessa oração feita por Jesus, ok? E nessa oração de Jesus, nós vamos encontrar vários temas, ok? Quais são esses temas? Obediência de Cristo, a glorificação do Pai por meio da morte do Filho, a revelação de Deus a partir do testemunho de Cristo, a unidade no relacionamento entre Pai e Filho, ou seja, entre Deus Pai e Deus Filho. Sobre esse relacionamento pai e filho, que você está sabendo que eu estou falando de Deus, estou falando de Jesus, o capítulo 17 mostra um importante comportamento de Cristo. Logo lá no versículo 1, ele vai dizer assim, olha, Jesus levanta os olhos para o céu. Estou partindo do pressuposto que você leu o texto bíblico e que você já leu a lição, ok? Então, nesse versículo 1 do texto bíblico, não é da lição, ela é versículo, então texto bíblico, Jesus levanta os olhos para os céus e chama pelo Pai, ok? O que esse ato de Jesus, o que é esse ato de Jesus? Nada mais é do que o reconhecimento da autoridade de Deus Pai. E também vai mostrar o nível de intimidade, não é, que ele tem para com o Pai, ok? Então, Jesus na sua oração, agora já no versículo 11, ele vai dizer assim, assim como nós somos um. Esse nós é Jesus falando dele em relação ao Pai. Então, ele e o Pai são um. Jesus está nos mostrando o padrão perfeito de unidade. Mas o que é então unidade? Unidade é aquilo que não pode ser dividido. É algo único.
é algo coeso, que não tem como se dividir, não tem como dividir, ok? Isto é unidade. Então, esse padrão de perfeição, esse padrão perfeito de unidade, é exatamente o que Jesus espera da igreja para com ele. Jesus quer que nós sejamos um com ele. A igreja precisa ser uma em Cristo. E aí, Cristo revela o porquê dessa unidade. Por quê? Simplesmente para dizer que a igreja é uma com Cristo? Por quê? Não é? O propósito da unidade, isso vai ser revelado lá no versículo 21. Para que o mundo creia. Então, não é à toa que a igreja precisa ser uma em Cristo. É para que o mundo creia em Cristo. Certo? Olha aí. E aí ele vai continuar dizendo, ó, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então veja bem, para que o Pai, não é? Para que o mundo veja que o Pai, não é? Enviou quem? Jesus. E para quê? Para nos amar. Esse amor que vai nos trazer o quê? A salvação. Aleluia. Glória a Deus. Mas a unidade só se completa quando nós revelamos Cristo ao mundo. Então, não basta a igreja ser uma em Cristo, não é? Ok, ela sendo uma em Cristo, ela vai testemunhar de Cristo, ela vai testemunhar de Deus Pai, não é verdade? E isso vai trazer o quê? Ao mundo, para aqueles que estão no mundo, vai trazer o resgate, vai trazer a salvação para vidas. Então, nós vamos estar o quê? Ganhando vidas para o reino de Deus, ok? Então, é para isso que a unidade precisa existir, certo? Então, palavra que ilumina. Diz assim: unidade não é apenas um desafio no âmbito da igreja, é um desafio pessoal presente na vida em sociedade. Falar sobre unidade é falar sobre harmonia, coerência, aliança, importantes alicerces para o sustento de relacionamentos duradouros e verdadeiros. Então, quando nós estamos falando muito em unidade aqui, nos referindo à igreja. Porém, a unidade, ela também se manifesta na nossa vida secular. Por exemplo, eu, no caso não mais porque sou viúva, mas quando eu me casei, então, eu era uma com o meu esposo, não é? A própria palavra vai dizer, deixará, não é? Pai e mãe, unir-se à sua mulher e eles formarão uma só carne, ó, uma unidade, uma só carne, não é? Esse era o desejo, embora o mundo hoje tenha feito tantas separações, tantos divórcios, mas o propósito do Senhor é que se formasse uma só carne, certo? Não só na questão do homem e mulher, do casamento, mas também nós podemos ter relacionamentos sólidos quando nós pensamos em amizade, não é? Nós podemos formar alianças fortes entre amigas, entre amigos, não é verdade? Isso também faz parte da unidade, não é? Então, quando nós também estamos trabalhando, também isso acontece, principalmente quando o nosso trabalho é um trabalho de equipe. Precisa que a equipe tenha o quê? O mesmo propósito, a mesma
visão para que o que? O trabalho flua, tenha sucesso, bom êxito, não é? Precisa a equipe ser sólida, ser uma, ok? Precisamos estar unidos para desenvolver, muitas das vezes, um bom trabalho, quando nós estamos trabalhando em equipe, ok? Então, uma das belezas da unidade é a capacidade que ela tem de aproximar as pessoas, respeitando as diferenças. Portanto, unidade não significa ausência de diversidade. O que quer dizer isso? Não significa ausência de variedades. Vamos já trocar isso em miúdos. Isso seria algo mais próximo de uniformidade, ou seja, de igualdade. Então, veja bem, variedade, não é? Unidade não significa ausência de variedade, de diversidade, não significa isso. Porque vamos tomar como exemplo, por exemplo, o ministério. Pronto, vamos tomar o ministério de oração. Como já falei, eu gosto sempre de falar naquilo que eu sou envolvida. Então, vamos tomar aqui o ministério de oração. No ministério de oração, nós somos um ministério, porém composto por várias pessoas. E cada pessoa, ela tem, mesmo tendo recebido um chamado para o ministério de oração e intercessão, ela tem dons específicos dentro desse ministério. Ou seja, existem irmãs que ela tem um chamado maior para aquela oração de cura. Deus usa mais neste propósito. Outras, o Senhor vai usar dentro do propósito da libertação, de orações de libertação, expulsar demônios, não é? Então, mas todos fazem parte o quê? Do mesmo ministério. Existem pessoas que ela não tem nem o dom da cura, nem tem o dom da libertação, mas ela tem aquele dom apaziguador. Então, ela ouve o problema do outro e ela faz uma ligação em oração com o Pai que vai trazer o quê? Paz, tranquilidade para aquela pessoa que muitas das vezes chegou atribulada, confusa, mas essa irmã ou irmão do ministério já tem esse dom, entende? De levar aquela paz do Senhor para aquela pessoa, vai ter aquela paciência para ouvir, para ministrar uma palavra. Então você veja que eu estou falando de um ministério, porém com pessoas de diferentes dons, certo? Que vai formar o quê? O todo, que é o ministério. Ok? Tomara que eu tenha sido clara, né? Agora, já pensou se todo mundo dentro desse ministério de oração, como eu estou explicando, se todo mundo fosse igual, todos tivessem o mesmo dom? Eu tenho chamado para oração, e é lógico que eu vou orar para todos os sentidos. Porém, eu posso ser aperfeiçoada por Deus, pelo Espírito Santo, em determinada área, certo? Agora, você já pensou se todo mundo tivesse o mesmo dom, simplesmente? Não é verdade? Imagina a igreja, agora vamos para um âmbito maior, esquecendo o ministério, vamos para a igreja. Já pensou se todo mundo na igreja só cantasse? Todo mundo só louva, não é? Todo mundo, não, ninguém serve para cantar aqui. Todo mundo só faz parte do ministério de oração e intercessão. Não se faz outra coisa. Então, não, isso aí seria o quê? Uniformidade, tudo igual. Igual só no uniforme, né, gente? Quando a gente coloca aquela roupinha e aí fica todo mundo uniformizado. Então, é só na roupa. Mas na questão dos dons, na questão da igreja como um todo, nós somos o quê? A igreja é composta por diversidade, ou seja, por vários dons.
que formam o quê? O todo. Ok? Seguindo. Cristo estava plenamente unido com o Pai e o Espírito Santo quando escolheu pessoas tão diferentes para serem seus apóstolos. O Messias tinha plena consciência de que a diversidade poderia suprir as limitações do outro e assim os apóstolos cresceriam em unidade e graça. Então, veja bem, Jesus já tinha esta visão quando escolheu os seus discípulos, certo? A verdadeira unidade se dá em meio à diversidade e não em meio à uniformidade. Ser igreja é experimentar um ambiente capaz de unir tais diferenças. Isso nos faz ser corpo, conforme o conceito bíblico de Romanos 8,5, que você vai ler depois. Não posso parar. Um corpo é constituído por partes diferentes e nenhuma delas é mais importante que a outra. Todo o corpo junto possui a capacidade de exercer funções diversas, não é verdade? Veja bem, imagina o próprio corpo humano, não é verdade? São vários membros, não é? Vários órgãos para que o corpo funcione plenamente. Se qualquer uma dessas coisas falharem, o corpo não é o mesmo. Não é o funcionamento, a engrenagem não vai acontecer plenamente, não é? Então, a igreja precisa entrar também nessa dinâmica. Nós somos uma engrenagem, cada um com os dons que Deus deu, que formam ministérios diferentes, porém com um único propósito: pregar o evangelho, pregar a salvação. Amém? Então, seguindo. Para vivermos em unidade, não precisamos ter um comportamento idêntico ou gostar das mesmas coisas. Precisamos ter o mesmo propósito, a mesma fé, o desejo de amar e valorizar as diferenças e superar as dificuldades na convivência, tendo como alvo maior o reino de Deus e como modelo a unidade entre pai e filho. Sabe, queridas, relacionamento é algo muito difícil, porém, porque o ser humano é complicado, não é? Porém, nós precisamos nos ajustar, nós precisamos entender que a fulana não é igual a Beltrana, não é? Que o irmãozinho A não é igual ao irmãozinho C, D, F, G. Eu vou me relacionar com todas as pessoas entendendo que cada uma tem as suas características, cada uma tem as suas manias, não é verdade? Agora, eu preciso amar. Sobretudo, eu preciso amar, não é? E o amor supera todas as coisas. Então, eu preciso entender que Cristo precisa estar de fato em mim, enraizado em mim, para que eu possa compreender as pessoas e me relacionar com elas de forma saudável, para que eu venha a ser um testemunho vivo de Cristo. Beleza? Seguindo, então. Se formos uma igreja unida e não uniforme, dinâmica que manifesta esse amor recebido de Deus através de relacionamentos saudáveis,
cumpriremos nosso papel, glorificaremos o nome de Jesus e o faremos conhecido por meio do nosso testemunho. Gente, isso é a graça de Deus. Só a graça de Deus sobre nós para nos permitir testemunhar Cristo nessa terra. Só Ele, só Ele. Então nós precisamos estar envolvidas com o quê? Com o aprendizado da palavra. Porque é só pela palavra que a gente vai conseguir. Não é somente pela fé. Eu posso crer que Jesus existe, que Ele salva, que Ele cura, mas eu preciso ter conhecimento desse Deus maravilhoso que faz tudo isso, ok? Como que eu vou ter esse conhecimento? Pela palavra. Conclusão. A unidade proposta por Cristo possibilita que as pessoas o reconheçam como o único caminho e andem como Ele andou, mesmo com nossas diferenças. Se permanecermos no caminho verdadeiro, Deus nos usará de formas diferentes, segundo sua vontade, para um fim em comum. Cristo, em sua oração, faz um pedido ao Pai para estarmos onde Ele estivesse. Onde eu estou, também estejam comigo. Versículo 24. Para isso é necessário andar como Ele andou, revelando a sua essência, o amor de Deus. Ah, meu Deus, revelando a sua essência, o amor. É o amor, é pelo amor, querida, que devemos caminhar. Cadê? Me perdi. Não. Deus, sendo o amor, permite a quem o conhece a possibilidade de experimentar esse amor que se transforma em alicerce para a unidade. Então, se queremos andar em unidade, precisamos buscar a Deus, o conhecimento desse Deus pela palavra. Precisamos nos envolver com esta palavra e pedir ao Senhor que nos capacite a falar dessa palavra para aquele que está necessitado. Precisamos olhar para os nossos irmãos em Cristo. Aí estou falando de igreja viva, organismo vivo. Precisamos olhar para os nossos irmãos e entender que nós formamos um grande elo que não pode ser dividido. Não pode ser. Nós precisamos ter um único propósito: revelar Cristo ao mundo. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, que meu tempo está acabando. Eu só tenho 4 minutos. Vamos orar. Deus de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, eu louvo o teu nome. Mais uma vez, entrego esta classe, querido, em tuas santas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, essa classe tão querida que eu amo. Meu Deus, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, o coração de cada uma delas. Visite o lar, Senhor. Se existe uma necessidade, meu Pai, onde tuas filhas já não sabem mais o que fazer, entra com o teu socorro, entra com a tua providência, meu Pai. Realiza aquilo que só o Senhor pode realizar, mas traz o refrigério ao coração da minha irmã, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego, Senhor, todos aqueles e aquelas que estão enfermas, meu Pai, se elas estão com um pedido, meu Pai, de oração no coração em relação à enfermidade, seja no corpo físico dela ou de um ente querido, Paizinho, que o Senhor agora toque, meu Pai, toque com o teu poder, Senhor, e libera uma unção de cura, de renovo, de libertação, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu entrego todas em tuas santas mãos, cada lar representado em tuas santas mãos,
crendo, meu Senhor da glória, que o Senhor está no controle de todas as coisas, pois o governo de todas as coisas pertence a Ti. Senhor, entrego também a professora Rita Brum nas Tuas santas mãos, a sua família, que o Senhor venha estar no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, eu louvo o Teu nome pela vida dessa mulher, que tem sido guerreira, incansável, meu Pai, na luta que vem passando, mas que o Senhor a renove em nome de Jesus e traga, meu Pai, para junto de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu entrego tudo e todas em Tuas santas mãos, na certeza, Paizinho, que no próximo domingo o Senhor nos trará de volta para mais uma vez falarmos da Tua palavra, do Teu amor, meu Pai, em nome de Jesus, e para que possamos declarar que só o Senhor é Deus, que nós dependemos de Ti, que nós queremos viver debaixo da Tua graça e do Teu favor. Assim eu louvo o Teu nome e Te agradeço por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Queridas, tempo recorde, então eu peço que o Senhor continue abençoando você. Se eu corri um pouco, você sabe, é meia hora que eu tenho para falar, então preciso correr. Tá bom? Beijo no seu coração. Deus te abençoe muitíssimo. Tenha um domingo maravilhoso na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Não esquece de pegar a sua revista e domingo que vem estamos de volta para honra e glória do nosso Deus. Beijo lindo, queridas.